Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes e também quem está a assistir via streaming. Esta é a última atividade do Festival Políticas à Parte, o Festival do Centro Cultural de Morgado, do município de Arruda dos Vinhos. Hoje vamos fazer aqui uma conversa, cultura, o parente pobre da política, uma questão. E connosco temos aqui três oradores de diferentes áreas da área da cultura e eu vou só ler aqui um bocadinho, um pouquinho só das notas biográficas. O Vítor Valenciano, jornalista de cultura, crítico musical, cronista e professor, e equivocou-se em Direito, passou para Sociologia, formou-se em Antropologia. Está no Jornal Público há cerca de 20 anos, acreditando que a cultura está em tudo. Mistura assuntos, atravessa linguagens, é política, economia, sociedade, música, arte e ideias. É reflexão, análise e crítica sobre as práticas, é traduzir de forma simples realidades complexas, em vez de dividir, assimilar. Recentemente lançou o livro Não Dá Para Ficar Parado, Música Afro-Portuguesa, Celebração, Conflito e Esperança. Por acaso, trouxemos aqui o livro do Vítor, não sei se dá para ver lá em casa, alguns, mas está aqui. Temos também o David Santos, historiador de arte e curador, doutorado em arte contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, é atualmente curador da coleção de arte contemporânea do Estado, foi subdiretor-geral do Património Cultural de 2016 a 2020, diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado de 2013 a 2015, diretor do Museu do Neorrealismo de 2007 a 2013, foi curador da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira em 2016, foi ainda curador de outras exposições individuais e coletivas, tem bastantes publicações e entre elas também tenho aqui, julgo que a última, David, estou correto? A palavra imperfeita do David, não sei se está a ser visível, que também trouxemos. E o Paulo Pires, que nasceu em Faro, a sua formação percorre as áreas de estudos portugueses, línguas e literaturas modernas, música, mediação cultural, sociologia, arte e educação. Profissionalmente exerceu funções nos campos do ensino, investigação, património cultural e material, bibliotecas, arquivos e artes performativas. Para além de extensa produção a nível de artigos e conferências sobre temáticas culturais, é autor de diversas obras, sendo a última escritos, crónica e ensaios sobre a cultura contemporânea, editado pela Arranha-Céus de João Paulo Cotrim. Foi membro do Conselho Técnico Científico da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, foi coordenador da Programação Cultural do município de Silves até 2015 e entre 2015 e 2020 foi programador cultural no município de Lolé. Foi diretor artístico do programa e programador do Som Riscado, Festival de Música e Imagem de Lolé, é assessor no gabinete da Ministra da Cultura. Escreve regularmente no Jornal Público sobre cultura e artes. A moderar o painel, também comigo, está o Carlos Alves, tem a par da docência, atividade e formação política, ao nível cívico por intermédio do associativismo local e de debate de ideias através do Fórum Intervenção. Na investigação no Observatório Político, academicamente dedica-se à filosofia política e ciência política, enquanto deputado municipal está mandatado pela Assembleia Municipal para a supervisão dos orçamentos participativos do município de Arruda dos Vinhos. Nas artes possui currículo nas áreas da fotografia e música. As temáticas a que se tem dedicado têm sido fundamentalmente a educação, onde tem dado ênfase ao pensamento crítico e à cultura. Tem sobre esta análise e reflexão publicadas, paralelamente possui produção literária. É defensor do estudo das humanidades e da relevância das artes, participando enquanto conferencista em discussões visando a sua valorização. E desde já aproveito a deixa para lhe passar então a palavra. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos e a todas, os que estão aqui e que também estão em casa a ver-nos. Confidenciar que é com muito gosto que estou aqui a fazer moderação com o Rafael, porque temos aqui connosco
pessoas que eu admiro bastante e que foi esse muito o critério quando nós achamos que há pessoas com as quais podemos aprender, gostamos de partilhá-las com os outros e é o que está aqui a suceder. Já disse isso ao Vítor, é um dos responsáveis por o meu orçamento familiar ter ciclicamente crises constantes, porque sigo nos seus artigos do Público, nomeadamente aquilo que são as suas reflexões e quando ele acha que alguma coisa é passível de ser ou que ele avalia como positivo, eu fico muito curioso e acabo sempre por comparar. O David, que é da casa, que temos essa felicidade, quando começa a falar de arte contemporânea eu aprendo sempre também alguma coisa com ele, e o Paulo, que é quem eu conheço pior, fui-me informar e fui ler sobre ele e do que faz, e como não trazê-lo aqui ao nosso conselho para falar de uma coisa que é extremamente importante para todos nós e que se a pandemia serviu para alguma coisa foi para precisamente provar isso, a cultura, que tanta falta nos faz e que finalmente deixou de ser zombie e passou outra vez a ser viva e pujante e de estar a desconfinar, e é precisamente sobre ela que vamos falar aqui um bocadinho hoje, que os vamos ouvir num festival chamado Políticas à Parte, onde há precisamente essa tentativa de uma forma multidisciplinar refletir sobre a cultura e nas suas manifestações, quer de um ponto de vista de um certo pensamento mais crítico, mas também do ponto de vista daquilo que são as suas apresentações, através da fotografia, do teatro e da música. O tema e o vetor e o título para hoje desta talk é esta reflexão sobre se a cultura é ou não um parente pobre, e é precisamente isso que eu vou já dirigir. Não sei quem é que quer tomar a iniciativa, democraticamente deixe isso ao vosso critério. É a cultura realmente o parente pobre? Bom, estou aqui a jeito, começo eu então. É um parente pobre. Bom, antes de tudo, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui pela primeira vez, confesso, na Arruda dos Vinhos. Tenho aqui ligações familiares, eu nunca tinha vindo cá, portanto é com um enorme prazer que estou aqui hoje. É um parente pobre, dizem os números, não é? Ou seja, há sempre essa ideia que realmente a cultura, no ponto de vista político, se quisermos, que tem tido dificuldades, quer dizer, não é apenas uma questão portuguesa, mas em países com alguma fragilidade, como é evidentemente o caso português, acho que isso se sente de uma forma mais profunda. Mas eu, antes de se calhar para essa vertente, chamemos-lhe assim, mais política, diria que há também um aspecto que é possível pensar a partir dessa ideia do parente pobre, que é um bocadinho quase uma espécie de como é que eu aqui estou um bocadinho, enfim, estou-me a representar a minha própria, mas também sou jornalista e de alguma forma acho que consigo às vezes compreender ou ter a arrogância de compreender aquilo que é um bocado a percepção pública do que é a cultura, no caso concreto, em Portugal. E parece-me que continua a haver um grande divórcio, ou seja, continua a haver um grande divórcio nas últimas décadas do público português, enfim, que é uma identidade, enfim, estou a falar do público português como se fosse uma identidade uniforme, que não é, evidentemente, mas estou a falar aqui do ponto de vista do senso comum, e nesse sentido sinto que aqui então há um grande divórcio, com diversas responsabilidades. Na minha visão enquanto jornalista, na verdade, acho que nas últimas décadas foram dados passos muito interessantes do ponto de vista da diversidade do ecossistema cultural em Portugal, do ponto de vista do incremento enorme, na minha visão, da qualidade, e também do ponto de vista do próprio tecido cultural. Parece-me que aquilo que durante o pós-25 de Abril, apesar de tudo, era uma ligação, é uma espécie de ramificação cultural, mas muito institucional, e dá-me a ideia que hoje em dia as coisas há uma coabitação entre lógicas públicas, lógicas privadas e também um tipo de outro tipo de lógicas mais informais. Portanto, é um tecido cultural muito mais difuso, mais difícil de apreender enquanto totalidade, mas também muito mais estimulante e rica. Essa é a minha visão. A minha dúvida, mais uma vez, voltando um bocadinho à tua questão inicial, é se essa percepção que eu estou aqui a apresentar, que é a minha visão, se ela tem sido comunicada de uma forma eficiente, se ela é percepcionada dessa forma pela generalidade dos cidadãos. E parece-me que não, ou seja, essa é a minha visão. Continua a haver um grande divórcio entre os portugueses
portugueses e a cultura, com responsabilidades também dos próprios agentes culturais, na minha visão. E essa é uma reflexão que eu acho que é importante fazer, e até neste contexto temos vivido nos últimos ano e meio de pandemia, diversas camadas a partir dessa ideia, desse entendimento, mas há evidentemente aqui uma série de coisas que possivelmente vamos falar, e há aqui pessoas mais capazes de falar sobre essas dimensões mais institucionais, da forma como estão a ser redimensionadas uma série de questões culturais hoje em dia, do ponto de vista da política, mas continua realmente, e mais voltando ao contexto atual da pandemia, houve um momento no primeiro confinamento muito interessante, e tu referenciaste isso aí de passagem, que é precisamente, de repente, as pessoas nesse primeiro momento, nesse primeiro embate, com um contexto onde, na verdade, a morte estava muito presente, de repente, como se estivesse agarrado à cultura. Começaram a partilhar livros, a falar muito de literatura, a partilhar filmes. Os músicos, de repente, começaram a tocar através da internet. Enfim, houve ali uma espécie de idealização, uma romantização da cultura em Portugal nesse primeiro confinamento, que eu achei um momento, claro que sim, idealizado nessa relação entre os criadores e o público, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque de repente foi como se a cultura voltasse a ganhar uma espécie de centralidade que, na verdade, ela não tem, na minha visão, mais na realidade do público português. E ao mesmo tempo é interessante pensar também sobre isso, e aí estou-me a afastar completamente dessa dimensão política e a passar mais uma dimensão quase ontológica do que é a cultura. E eu acho que a cultura, no fundo, é isso, ajuda-nos a ser. E acho que esse momento foi interessante a partir dessa dimensão, precisamente. De repente é como se as pessoas tivessem tomado consciência que a cultura para elas era essencial porque as ajudou a ser. E isso é muito importante pensar, e é importante ser comunicado pelos próprios criadores, pelos próprios agentes culturais, porque precisamente há uma série de vertentes passíveis de serem pensadas a nível daquilo que, enfim, que é uma palavra que é uma ideia que eu não gosto muito, de formação de públicos, que é uma coisa que, enfim, levanta imensas questões, poderemos falar eventualmente disso mais à frente, mas eu acho que ainda há um percurso a fazer pelos próprios agentes culturais no sentido de tentarem comunicar ao público porque é que eles são importantes, porque é que eles são essenciais. E neste momento acho que isso já foi muito importante. Depois podemos pensar até do ponto de vista político se isso foi comunicado, tendo em conta que houve essa repetição ad eternum da cultura como sendo uma das áreas, uma das zonas mais atingidas pela pandemia. E dá-me a ideia que, por acaso, a figura da Ministra da Cultura foi muito focada nessa altura, mas eu acho que, mais do que a Ministra da Cultura, devia ter sido o próprio António Costa, portanto, o líder máximo, se nós quisermos, do governo português e, neste momento, dos destinos de Portugal, a vir dizer aos cidadãos porque é que a cultura era essencial e porque é que era essencial, no fundo, preservá-la, defendê-la, apostar nela. E acho que isso não foi feito. Eu lembro que nessa fase, por acaso, lembro de ver a Angela Merkel, a líder alemã, evidentemente, como toda a gente sabe, precisamente a comunicar ao país que uma série de medidas que iam ser promulgadas em defesa, precisamente, dos agentes culturais e a ter uma narrativa. Claro que as narrativas são importantes, mas, na verdade, é a prática que depois que dá sentido às coisas, mas a narrativa, em determinados momentos, é importante também. Eu acho que essa narrativa, na verdade, em Portugal é pobre, é frágil e, na minha visão, é frágil nos diversos vetores. Acho que os próprios agentes artísticos têm responsabilidades no facto de ela ser pobre. Porque é que, por exemplo, a ciência não tem que ser legitimada, credibilizada? Porque é que todos nós, enquanto cidadãos, acordamos que a ciência pode ser quase uma aposta a fundo perdido? Porque é que um trabalho de um cientista durante décadas não é justificado, mas quer dizer, mas há esse consenso social sobre. Eu estou a falar da ciência, estou a falar de outras áreas, mas neste caso, porque é que um cientista não tem que justificar a sua atividade? Claro que tem, não estou a dizer isso, mas a percepção pública é que não tem da forma que os artistas têm. Mas, Vítor, essa ideia que está a defender de que o ONU devia ser estatal, devia estar do lado de
quem governa. Isso é uma visão muito paternalista, não é? Até porque falei uma coisa interessante, até do ponto de vista de um modelo mais ontológico, uma pergunta que podíamos fazer inicialmente, eu não fiz porque, tendo em consideração a tónica que é esta questão da pobreza ou não da cultura, o que é cultura? É porque essa cultura que falou, e eu também falei, en passant, mas falei, de que passou a ser realmente com a pandemia passou a ser um bem de primeira necessidade, mas que tipo de cultura é que estamos a falar? É uma relação um pouco profunda, uma relação a nível das plataformas de streaming, essencialmente, não é? E há sempre a necessidade de fazer ter essa capacidade paternalista de dizer que é uma coisa importante, que deve ser uma coisa quase do ponto de vista do domínio do hábito, não é? E também precisamos de mediadores culturais também para fazer essa mediação. É o sinal dos tempos. Continuamos a ser um povo pouco interessado em cultura. Falta-nos essa parte mais intrínseca ao que é o ser português. A cultura não faz parte do que é o ser português. É preciso haver um governo que nos diz paternalistamente que ela é importante. Estava a falar concretamente no contexto que se desenhou nos últimos ano e meio, a partir da pandemia. Porque acho que, evidentemente, que há aqui podemos falar a partir de outras dimensões, mas este é um grau de exceção onde a cultura realmente foi um foco muito grande, a partir dessa narrativa que foi sendo veiculada, que a cultura era uma das áreas mais atingidas pela pandemia. E aí, nesse caso concreto, acho que sim, acho que quem ainda tem um poder tem que vir, no fundo, dizer porque é que a cultura é importante e porque é que a cultura tem que ser defendida, porque, na minha visão, precisamente, continua a haver na percepção pública não uma visão da cultura olhada enquanto, isto é um jargão, mas é um jargão que continua a fazer sentido, a cultura olhada enquanto investimento, mas é olhada enquanto despesa. Essa continua a ser a imagem dominante, infelizmente. De não saímos daí na minha visão. Se calhar proponho então que falássemos depois todos e depois eventualmente entrávamos aqui mais em debate. David, então, é a cultura o parente pobre da política? Eu diria que, em primeiro lugar, agradecer também o convite. É com muito gosto que estou aqui, uma vez mais, a colaborar com o município da Ruda em torno destas questões, seja das artes visuais, que é mais a minha área, seja, neste momento, o conceito de cultura e os últimos tempos que temos vivido no nosso país em concreto. Mas eu diria que, apesar de tudo, a cultura sobrevive sempre. Isto não é retirar o ónus da questão que está a ser aqui debatida em torno das responsabilidades do Estado, das responsabilidades dos nossos governantes relativamente à capacidade de dinamizar, de ajudar a dinamizar ou de sustentar, em certa medida, a capacidade de atuação e de influência da cultura. Eu diria, eu sei que é uma dicotomia que hoje em dia tem tendência a ser desvalorizada, mas que é um apoio e uma influência que os nossos governantes acabam por ter na cultura, no plano da cultura erudita, sobretudo quando se fala nos termos em que o Vítor apresentou aqui, porque estamos a falar, eventualmente, de tudo aquilo que é um esforço orçamental, por exemplo, em situações específicas, muito concretas, de facto, de crise, que resultam, por exemplo, da circunstância da pandemia que estamos a viver e que, naturalmente, afetou, houve uma estagnação, houve uma interrupção abrupta e uma estagnação muito prolongada relativamente àquilo que é a ação de muitos agentes culturais e que ficaram impedidos de o fazer pelas circunstâncias específicas de não ser possível estarmos uns com os outros. E, nessa medida, estamos sempre a falar de várias dimensões culturais. Estamos sempre a falar de uma dimensão mais elitista, erudita, uma outra parte, porque quando falamos, por exemplo, de festivais de música, é transversal, pode vir do mais elitista ao mais popular, ao mais regional, local, universal, como quisermos, e, portanto, aí é mesmo transversal, mas há outras dimensões, nomeadamente, por exemplo, ao nível do teatro, ao nível do cinema, ao nível do apoio ao livro e à leitura, o apoio aos artistas das artes visuais, quer dizer, aí estamos sempre, ou quase sempre, a falar na dimensão de uma elite que produz uma cultura que precisa, em certa medida, conforme os casos, naturalmente, em termos disciplinares, em termos conceptuais, obviamente que a literatura
tem uma dimensão muito mais autónoma em muitas medidas, em muitas etapas até chegar à fase da publicação, mas há outras áreas como, por exemplo, o teatro, ou o cinema ou a dança, onde todos reconhecemos que é um trabalho coletivo, é um trabalho de equipa, que precisa de imensas colaborações técnicas, de elevada participação e qualificação, e tudo isso exige naturalmente outro esforço financeiro do que um poeta ou um escritor que continuará a escrever independentemente das condições de pandemia, independentemente das condições financeiras que tem ao seu dispor, porque os mecanismos e os meios que tem à sua disposição para comunicar são, de algum modo, autónomos, fazem parte da sua própria capacidade de comunicar, seja em papel, seja hoje com toda a facilidade, com as plataformas digitais, os blogs, as redes sociais e múltiplas dimensões, seja usando vídeos, seja usando a palavra escrita editada em múltiplas variantes. E, portanto, nós estamos sempre a falar de coisas muito plurais. Quando falamos de cultura, estamos sempre a falar de qualquer coisa que, em resumo, eu subscrevo completamente o que o Vítor Valenciano acabou por dizer em termos ontológicos, quer dizer, todos nós procuramos cultura e todos nós conseguimos alcançar, atingir, chegar à cultura que, de algum modo, nos entusiasma de uma forma mais espontânea, independentemente depois da nossa capacidade de também receber outras informações culturais, outros contextos de atuação e de produção cultural que podem não ser tão espontaneamente decisivas para nós numa certa fase e depois reconhecermos que afinal estão a contribuir para o nosso ser cultural, para a nossa capacidade de agirmos e de sermos sujeitos e sermos cidadãos também com uma amplitude cultural que vai para lá do nosso entusiasmo mais espontâneo. Portanto, estamos sempre... Eu acho que a questão colocada em termos genéricos pelo tema do nosso encontro depende sempre da perspectiva, como em tudo, que é ser o parente pobre. Eu acho que do ponto de vista individual nunca é o parente pobre. Qualquer pessoa pode se sentir muito próxima da cultura com coisas muito simples de alcançar do ponto de vista orçamental, do ponto de vista do acesso à cultura. A cultura é acessível, por natureza, em muitos aspectos. Noutra dimensão, torna-se mais inacessível, com mais obstáculos, seja por razões, lá está, financeiras, orçamentais, da sua produção ou da minha capacidade enquanto sujeito de chegar à cultura, seja porque ela é mais dispendiosa enquanto consumidor, seja porque ela está interrompida, como aqui assistimos no último ano e meio, basicamente, com exceções que são isso mesmo, são casos que só vêm confirmar a regra. Não temos tido cultura, por exemplo, de palco. Basicamente é aí. Porque houve toda essa compensação, porque as pessoas precisam de cultura e não abandonaram o seu projeto de relação com a cultura, porque entretanto houve uma estagnação, eu diria quase que absoluta, ao nível das artes de palco. Mas compensaram com o quê? Com a literatura, compensaram com o acesso ao cinema, com o acesso ao cinema a partir de plataformas, lá está, streaming ou plataformas que nos fazem aceder hoje em dia a uma quase inesgotável arca e arquivo de imagens e de filmes e de cultura que pode ser passada de algum modo por esses mecanismos mais digitais e mais, eu diria, que estão no éter, que estão numa outra dimensão que é de fácil comunicação. Naquilo que não é de fácil comunicação, que exige a produção e o contributo de muita gente para um trabalho que depois resulta num coletivo e presencial. Com certeza que atravessamos um grande deserto, continuaremos ainda a atravessar nos próximos tempos, porque é preciso recuperar, se a pandemia e no fundo, as condições de saúde pública nos permitirem recuperar rapidamente. Penso que o desejo, o festival Políticas à Parte também é reflexo disso. A emoção que todos nós sentimos neste programa, quando ouvimos palmas, o sentimento, a emoção que sentimos, tanto nós como espectadores, como aqueles que vieram ao palco tocar e cantar, todos nós estávamos emocionados de voltarmos, lá está, presencialmente, corpo a corpo, na dimensão existencial que nos leva a termos disponibilidade para o outro. Todos nós sentimos essa emoção. Agora, a cultura não é o parente pobre, num certo sentido, porque ela é absolutamente fundamental e todos nós sabemos que há uma dimensão que ela reporta e que nós temos sempre acesso a ela. Justificativa
fazem sempre, invariavelmente, parte das narrativas, mas que depois poucas vezes são, em termos efetivos, são realmente abordadas de uma forma consistente e com consequência, de haver consequência. E, por outro lado, além de olhar para as questões territoriais da cultura, olhar também para o país naquilo que é a sua diversidade e a sua heterogeneidade, que é outra questão. Porque nós temos um país a vários ritmos, não é? Com vários andamentos, com vários tipos de processos diferentes, e isto passa-se dentro do Estado e fora do Estado, na sociedade, no meio artístico, isto passa-se em várias áreas. E nós precisamos muito de olhar também para o país no seu todo, mas, por outro lado, e este é o terceiro aspecto, olhar também para aquilo que foi uma coisa que, de alguma forma, a pandemia veio chamar a atenção, que é aquilo que é mais invisível, aquilo que é a pequena escala. O trabalho de pequena escala, o trabalho que muitos andam a fazer por todo o país, naquilo que são chamados às vezes os territórios de baixa densidade, os territórios chamados periféricos, não é? Há aqui uma atenção que agora está, de alguma forma, nunca deixou de estar, mas que está de alguma forma com uma maior ampliação e uma maior mediatização, que é a importância extrema para a cultura da pequena escala, do trabalho das microdinâmicas, não é? Daquelas dinâmicas que parecem pequenas, mas que são muito grandes do ponto de vista local e regional em termos de envolvimento das instituições, envolvimento das pessoas, das comunidades, da interseção entre o social, o cultural, o educativo, etc. E parece-me que vejo isto um pouco assim, por um lado, aprendizagem, todos estes desafios que a pandemia nos veio colocar, e por outro lado, esta questão de olhar de frente para as questões territoriais, para o país no seu todo e para aquilo que são as microdinâmicas. E isto tudo para quê? E agora indo aqui um bocadinho ao tema, porque para a cultura deixar de ser, ou para a cultura, para começar a haver para essa leitura de deixar de ser de alguma forma tão dominante na opinião pública, isto vai tudo bater num ponto, que é, nós só conseguimos mudar isso se nós começarmos a ter uma maior linearidade na forma como atuamos em relação a esta área. Temos que ser mais lineares, temos que ser mais concertados e temos que ser mais transversais. E só assim é que nós vamos conseguir. E quando eu digo ser, e vou aqui só escavar um bocadinho estes conceitos, quando eu digo ser linear, é que nós, a partir do momento em que passamos para o degrau de cima, já não podemos andar para trás. Nós não podemos andar ao sabor de andarmos a tentar atacar questões que são, atacar, entre aspas, no bom sentido, questões territoriais e depois andarmos para trás. Nós temos que dar passos consequentes. Se nós subimos um degrau, não podemos depois estar a descer 3 degraus ou 4 degraus. Isto é muito importante, esta questão para a cultura. E para a percepção real e simbólica que existe da cultura por parte das pessoas. Esta ideia de progressão linear é muito importante. Depois, quando eu falo em concertação, isto é um aspecto muito pouco falado, e eu obviamente não vou entrar aqui em pormenores, porque nós também não estamos aqui para ser porta-vozes do Ministério da Cultura, nem é esse o objetivo, nem estamos incumbidos de tal aqui neste contexto, que é, quando eu falo na concertação, há uma coisa que às vezes é pouco falada, e eu gostava de pôr um pouco a tónica neste aspecto. Quando eu falo em concertação, neste movimento em prol da cultura, isto tem a ver com duas coisas, que é, esta concertação não é só a concertação, que é aquela às vezes mais falada, de tutela com o setor artístico, com os agentes culturais, e depois ainda há uma terceira concertação, que já foi aqui falada, que é entre o próprio meio artístico. Nós, infelizmente, hoje em dia, vemos um grau de mobilização coletiva dos agentes artísticos, das associações representativas, que é muito interessante. Esperemos é que continue, que seja linear para lá da pandemia, que continue e que seja um movimento coerente e fundamentado como está a ser. Isso é muito importante. Mas quando eu falo em concertação, falo aqui também numa concertação interna, dentro do próprio aparelho do Estado. Porque nós não nos podemos esquecer nunca, e todos nós aqui sabemos muito bem isso, que para a cultura ter uma imagem diferente e para poder haver mudança na cultura, além do movimento entre aquilo que é o Estado, a estrutura do Estado, e a sociedade e os agentes culturais, há uma questão interna que tem a ver com concertação entre várias áreas setoriais do Estado. A cultura não vive sozinha, não é uma ilha, nem fora do Estado, nem fora da máquina do Estado, nem dentro da máquina do Estado. É preciso perceber
claramente que a cultura, e por exemplo, o tema do Estatuto é elucidativo sobre isto, não é? A cultura tem que dialogar com as finanças, tem que dialogar com a Segurança Social, tem que dialogar com o Ministério do Trabalho. Isto tem que ser uma tónica, quer haja pandemia, quer não haja pandemia. É assim, nós só conseguimos efetivamente mudar várias coisas dentro da cultura se nós também houver uma concertação e um diálogo que tem acontecido e que nós queremos afinar, obviamente todos nós desejamos que seja cada vez mais afinado, e mais dialogante, e numa lógica mais de bloco, e que num pensamento coletivo dentro do próprio Estado, de que a cultura não é uma ilha isolada sobre si mesma. Assim como as outras áreas também não são. A cultura tem que dialogar e tem que haver uma interseção aqui para podermos ter efetivamente medidas eficazes do ponto de vista legislativo, do ponto de vista dos programas, do ponto de vista dos projetos, do ponto de vista de tudo aquilo que pode ter uma influência direta na cultura cá fora. E esta questão, eu estou a pôr um pouco a tónica nesta questão porque parece-me que este é um aspecto muito importante. Todos são importantes, mas este aspecto às vezes não é muito falado. E é um aspecto que está muito em cima da mesa neste momento, ainda bem que está, e que tem ainda aqui muita margem de aprendizagem, porque o Estado também está a aprender com isto tudo. Isto também é um desafio muito grande para o próprio Estado. Não é só para a relação do Estado com o exterior. Nós podemos também pensar que o Estado somos todos nós, não é? Mas não estou a falar da máquina governamental, de alguma forma, não é? Por isso, esta é uma questão importante. Um movimento linear, um movimento concertado interna e externamente, e esta ideia, quando eu falo da transversalidade, é que depois tem que haver, obviamente, aqui uma aposta e um enfoque que não é apenas nem no património só, nem nas artes formativas. A cultura é uma área extremamente eclética, né? Museus, arte contemporânea, artes performativas, artes visuais, áreas que nós hoje em dia percebemos, e através da pandemia, que estão muito pouco, precisam de muito mais musculação, as artes visuais, por exemplo, a arte contemporânea em geral, não é? O património também, não é? Há aqui áreas, e não nos podemos esquecer que tem que haver de alguma forma aqui uma abordagem que seja relativamente coerente e abrangente em relação a estas áreas todas, não é? Porque a cultura é feita de todas estas sectorialidades, não é? E esta, assim, numa primeira abordagem, é isto que me apetecia dizer sobre isso. Muito obrigado, Paulo. Eu pegava, se calhar, numa ideia que desenvolveu aí, que acho bastante interessante, que é a questão das microdinâmicas. E uma das leituras que eu faço, das muitas possíveis, destas microdinâmicas, são as questões locais. E estamos num território que é um território que faz um bocadinho a ponte já com o urbano e está às portas de Lisboa, mas tem uma grande ruralidade. E eu, quando estava a ouvi-lo falar, estava a falar e a ler e a perceber e a refletir e a criticar sobre a questão da importância do diálogo com os territórios. Não é? Porque às vezes também há uma capacidade de entender, de uma forma até preconceituosa, o Vítor também falou um pouco disso, penso eu, de ver um certo tipo de cultura, e quando se está a ler o que é essa definição, está-se a pensar num certo tipo de cultura que é uma cultura mais erudita, ou dita erudita. E estas microdinâmicas, que são estes diálogos com os territórios, que são importantes, na minha opinião, sob o ponto de vista da coesão territorial, são muito relevantes. A minha pergunta, em concreto, é qual é que é o papel que deve ter o poder local? Sobre esta questão, e já agora queria aproveitar porque cometi uma gafe imensa, que há bocado chamei a Carlos ao David Santos, peço desculpa, David, mas eu sou péssimo, eu sou um bocadinho como o Vítor, estávamos a falar nisso na hora do almoço, que eu sou péssimo com os nomes, e engano-me frequentemente com os nomes, David, peço imensa desculpa, foi involuntário. Sobre a administração local, não é? A administração local tem um papel obviamente muito importante, acho que isso é consensual entre todos nós. Agora nós também sabemos, e sendo muito realistas, não é? Há aqui duas coisas que é muito importante dizer sobre isso, não é? Que parece-me, no caso da administração local, que a realidade da administração local no que toca à cultura em Portugal é muito heterogénea também, não é? Isto tem a ver com várias questões, e não tem a ver só com uma questão de recursos, tem a ver com uma questão de mentalidades e de prioridades e de formações que existem das próprias pessoas que estão à frente das áreas culturais nos municípios, não é? Há uma grande diversidade de situações, todos nós sabemos, não é? Também vemos crescentemente que há cada vez mais uma atenção com esses aspectos, não é? Com isso, mas Carlos, também se me permite sobre isso,
Obviamente que as autarquias são importantes, mas também há aqui uma questão, para desconstruir um bocadinho a sua pergunta, que também é muito importante, que é, às vezes há um enfoque excessivo nas autarquias. O que é que eu quero dizer com isto? As autarquias, obviamente, que são muito importantes, mas naquilo que são as dinâmicas territoriais, e pegando nas autarquias, e eu trabalhei muitos anos em autarquias também, as autarquias têm que fazer uma coisa muito importante na cultura, que é uma coisa que não são só as autarquias que têm que fazer, o próprio Estado tem que fazer, o Governo tem que fazer, que é olhar à volta. Olhar à volta. Uma vez eu lembro que me perguntaram o que é ser programador. Uma vez no CCB, um debate que houve com vários programadores, e estávamos a falar o que é ser programador. E eu lembro que a primeira coisa que eu respondi é que ser programador é olhar à volta. É, por um lado, ter memória e, por outro lado, olhar à volta. E quando eu penso nisto, eu penso que uma Câmara pode ter imensos recursos, pode ter todas as condições que nós achamos que uma Câmara ter um vereador ou um presidente de Câmara responsáveis pela cultura, que tenha muita sensibilidade, que tenha muito know-how, que tenha muita vontade, tenha muitos recursos financeiros, instalações, etc. Mas se não houver um olhar à volta e uma capacidade, hoje falávamos sobre isso com o Vítor também, uma capacidade de envolvimento da comunidade, dos agentes, de perceber quais são as dinâmicas que existem no terreno, de tentar ir ao encontro desse trabalho, de haver aqui uma concertação. Ninguém faz nada sozinho. Não é? Ninguém faz nada sozinho, ou muito dificilmente se faz alguma coisa sozinho nesta área com impacto e com consistência. Não é? Por isso, acho muito importante o papel das autarquias, inclusive a da relação do Estado Central com as autarquias, que é outra questão e outro desafio, e outra aprendizagem que tem que ser bastante mais trabalhada também, nomeadamente com certas zonas do país, de todos nós sabemos quais são, não é? Mas também aqui ao nível local de que as autarquias têm que ter uma sensibilidade e uma capacidade de leitura dos seus territórios, de auscultação, mas é uma auscultação ativa, não é uma auscultação passiva. Não é uma auscultação passiva, porque o que não falta aí são exemplos da auscultação passiva. Auscultação ativa com consequência. Mas obviamente que a administração local tem aqui um papel muito importante, mas mais uma vez numa lógica de concertação, né, e de envolvimento e de trabalho em conjunto efetivamente colaborativo e não apenas aparentemente colaborativo. Estava-lhe a perguntar isto, porque estando a falar em microdinâmicas, penso que será mais viável esse olhar à volta de um plano mais local do que de um plano mais estatal, que não tem essa capacidade de estar tão diretamente ligado ao terreno e está tão no terreno para perceber essas microdinâmicas, não lhe parece? Sim, claro que ao nível local a partida será mais fácil fazê-lo, mas um dos desafios também do Estado Central, de qualquer governo, é precisamente essa aproximação aos territórios, não é? E aliás é muitas vezes uma das críticas que é mais feita, não é? E o David pode falar um bocadinho sobre isso, não é? Que é uma crítica que é feita bastantes vezes em relação a vários elencos governativos, que é de realmente um trabalho de maior proximidade e de maior auscultação dos territórios e de conhecimento efetivo dos territórios, não é? Claro. Posso, pegando nas palavras que ouvimos agora, eu acho que é importante nós não separarmos, quando pensamos em poder central, poder local. Obviamente que há naturalmente argumentos e condições específicas do poder local que não são comparáveis com o poder central, mas quando se fala em concertação, fala-se em capacidade de trabalhar em conjunto, e hoje em dia é absolutamente essencial essa capacidade de pôr a trabalhar com comunicação consequente o poder central e o poder local, não beliscando a autonomia de cada um dos poderes relativamente a outro tipo de funções. Mas naquilo que diz respeito à cultura, por exemplo, eu estou agora a trabalhar como curador da coleção de arte contemporânea do Estado, que tem uma das suas grandes missões é precisamente uma política de descentralização. Ou seja, a coleção de arte contemporânea do Estado, que eu tenho a responsabilidade de fazer a curadoria e, portanto, a programação, vai nesse sentido de chegar ao território e envolver uma coleção que tem estado fundamentalmente em Lisboa, Porto, em Aveiro, agora está também uma parte em Coimbra, mas que o nosso objetivo é que ela deixe as grandes cidades e possa ser observada, ser fruída, no fundo haver uma fruição
com base na ideia de que os pequenos territórios ou os territórios com cidades mais pequenas e vilas não têm necessariamente de ficar à margem de um processo de comunicação e de reconhecimento da importância, por exemplo, da produção artística contemporânea naquilo que aquilo pode ser as nossas vidas e a nossa fruição cultural. E, portanto, aqui não se trata de dizer o poder local tem que ir, falando especificamente da questão da arte contemporânea, o poder local tem que ir constituir, construir e desenvolver, por exemplo, uma coleção de arte contemporânea em cada cidade. Num país como o nosso é capaz de ser complexo a vários níveis. No entanto, a capacidade de fazer a rede de arte contemporânea que também vai agora ser iniciada e que também serve como modelo precisamente a rede de cineteatros que, em vez de estar cada região de costas voltadas para a região vizinha e fronteiriça, há uma circulação de programação em rede. Ora, na arte contemporânea, nós também estamos a trabalhar com esse propósito, que é a circulação das peças, a circulação das novas aquisições, mas também a circulação das peças que fazem parte desta coleção, que são mais de 1.300 obras, que estão em depósito, por exemplo, na Fundação de Serralves, na Câmara de Aveiro, na Câmara de Coimbra, em Lisboa, no Museu do Chiado e ainda também no CCB, só para falar dos depósitos mais importantes. Eles têm que circular mais e, ao mesmo tempo, não é uma circulação sem pertença. É uma circulação que tem que ter a capacidade de fazer cultura no sentido em que esses territórios passem a exigir ao poder local e ao poder central a permanência ou pelo menos a regularidade na presença da arte contemporânea nesses territórios. E, portanto, tudo isto exige não apenas a presença das obras de arte, mas também formação. Há pouco o Vítor disse, poderemos falar um pouco mais à frente, formação no sentido em que sejam talks, sejam cursos de formação. É preciso fazer cultura para além de deixar as coisas nos espaços e achar que espontaneamente as coisas acontecem. É preciso cultivar a cultura, em certo sentido, não é? É preciso deixar lastro, e esse lastro faz também, não apenas com aquilo que estava há pouco a dizer, da questão do impacto. Programação com impacto é importante, mas há também toda uma lógica de fazer cultura que por vezes não é tão visível, não é tão impactante, mas que é fundamental para consolidar a relação entre produtores e fruidores. E isso parece-me que não passa só por programação, que com o recurso ao marketing, com o recurso à capacidade de comunicar, parece que vai resolver uma série de coisas. Há coisas que são invisíveis, há coisas que são subterrâneas e que são da responsabilidade tanto do poder central como do poder local na valorização, seja do património, seja da produção contemporânea, com a capacidade de fazer essa paixão que leva as pessoas a defenderem o seu território, defender o seu património, defenderem a sua cultura. Ok, muito obrigado, David. Bem, há aí várias ideias. Eu vou acabar por fazer uma provocação, David, eu peço imensa desculpa. Está-me no sangue, eu sou um moderador completamente indisciplinado. Um moderador imoderado. Completamente. Sigo uma longa tradição. Para a parte mais fácil, que é a ligação entre a cultura e a parte da educação. Eu venho da educação, portanto, é uma ligação, para mim, é umbilical. Depois, recuperando um bocadinho aquela lógica do paternalismo do Estado, que já tínhamos falado anteriormente, eu estava a ouvi-lo a descrever todo esse processo de aquisição, de rentabilização, descentralização, demonstração, e vejo aí também a possibilidade de identificar aí uma linha paternalista do Estado. O Estado compra, o Estado disponibiliza e o Estado que, não queria utilizar a palavra impõe um gosto, mas que seleciona e que faz essa curadoria dentro daquilo que são os seus ditames, que considera que é, eu vou mercantilizar um bocadinho a questão, um investimento. Não é? Há esse perigo. Essa era a primeira questão. Depois, como é que isto se resolve? Porque a verdade é que somos um país com os recursos que são conhecidos, portanto, essa descentralização é óbvia e vamos novamente bater na tecla da coesão territorial e temos que rentabilizar esses recursos. E agora, dirigindo um bocadinho para o Vítor, como é que se resolve tudo isto? O Vítor escreveu um artigo sobre o Franco Berardi e ele fala em redes comunitárias. Mais do que nunca, essa é uma possibilidade de estabelecer essas redes comunitárias. Não sei quem é que quer começar, se calhar, a provocação. Tem preferência. Não tenho
assim uma resposta muito concreta para isso, na verdade. Quer dizer, eu acho que, na verdade, tanto o Paulo como o David falaram um bocadinho sobre isso já. Ou seja, há uma palavra que não foi mencionada por nenhum deles, mas que está subjacente, que é essa ideia da interdependência. Ou seja, eu acho que, mais uma vez, a pandemia se veio expor que essa palavra, mais do que um desejo, é uma necessidade. Ou seja uma inevitabilidade. Pronto, precisamente. E pronto, e aqui sou muito mais lá, na minha visão, é uma inevitabilidade não só no seio do universo da cultura, como entre países europeus, como do ponto de vista global. Na verdade, se houve qualquer coisa que a pandemia nos veio mostrar, foi precisamente essa interdependência e, portanto, trazendo isso para uma escala micro, como tu estás a propor, eu acho que isso ainda mais sentido faz. Quer dizer, o contrário disso então é que não faz sentido nenhum. Agora, dentro dessas lógicas micro ou comunitárias, digamos assim, claro que há uma série de lógicas aí que também já foram mais ou menos mencionadas e que na viagem que eu e o Paulo fizemos para aqui, viemos um bocado a falar precisamente sobre os diversos atores. Por exemplo, há atores que de repente chegam a vilas ou comunidades ou cidades e que têm uma determinada visão sobre o que é que pode ser a cultura nessa comunidade e como é que de alguma forma esse diálogo é gerado com a própria comunidade. E tem que haver, evidentemente, isso mais uma vez é óbvio neste contexto, tem que haver uma grande disponibilidade, e vai de encontro, acho que em relação ao que tu estás a dizer, que é não necessariamente ter uma atitude paternalista, ou seja, de impor uma vontade qualquer, sem auscultar, evidentemente, as diversas vontades dos diversos agentes dessas comunidades. Tem que haver um diálogo, e um diálogo no sentido mais profundo da expressão diálogo. Não pode ser, evidentemente, um diálogo maquilhado, como infelizmente, como toda a gente sabe, porque há aproveitamentos políticos e outros em todo o lado, continua a subsistir. Tem que haver um diálogo que é um diálogo mesmo real, em que as pessoas realmente expõem aquilo que é as suas ideias, e depois há um confronto e tenta-se chegar ao mínimo consenso, onde tem que haver, evidentemente, cedências de parte a parte. Isso evidentemente que é todo um trabalho, pronto, eu continuo na minha relação à minha intervenção inicial, que é um trabalho que na verdade há pouca aprendizagem ainda, infelizmente, em Portugal, quase do ponto de vista de senso comum, diria que nós somos muito maus a trabalhar em conjunto. Isso também é verdade em relação à cultura, até talvez mais em relação à cultura, porque há uma parte de mim que concorda contigo, ou seja, percebo quando tu dizes que, ou subentende assim, que a cultura ainda é um universo muito hierarquizado, de alguma forma, e portanto sim, há necessidade de alguma forma, de quebrar com essas hierarquias e pensar em relações mais horizontais, mas essas relações horizontais têm que haver cedências de parte a parte. E isso já acontece, apesar de tudo, eu sou otimista, porque até em condições de cidadania, acho que apesar de tudo, estão a ser dados passos nas últimas décadas em Portugal, no sentido de maior consciência dos cidadãos daquilo que é possível ser a sua intervenção cidadã, precisamente, mas também tem que ser um dado passo, tem que ser dados passos concretos da parte de quem detém o poder, no sentido de, muitas vezes, não é só escutar, é mais do que escutar, às vezes ceder, evidentemente, e ceder e descer, passa a expressão horrível, até essas comunidades e até... E muitas vezes, sei lá, eu acho que durante esta pandemia foi muito visível, com muitas pessoas a engolirem autenticamente sapos. E às vezes também é preciso também saber engolir sapos, na verdade. E, portanto, há toda uma lógica aí de interdependência que eu acho que veio para ficar e que é inevitável e que, como há bocado o Paulo enunciava, que é os próprios agentes culturais têm de ter consciência disso. Há uma muito maior, não se chamaria entreajuda, mas há uma muito maior consciência, passa a expressão revolucionária, uma consciência de classe que finalmente está a surgir, na verdade, no tecido artístico, de alguma forma, ou pelo menos que está a existir de uma forma diferente, diria. Há uns anos atrás por exemplo, sei lá, artistas da arte contemporânea unirem-se e terem um discurso conjunto, como hoje em dia, há pouco tempo encontrava um artista como Pedro Baratec, que estava a dizer que estava a formar, pronto, quase uma espécie de sindicato
da arte contemporânea, eu fiquei a olhar para ele, quer dizer, é qualquer coisa que há pouco tempo atrás isto seria... Os agentes da arte contemporânea até se sentiam de alguma forma um bocado à parte de todo o resto do tecido artístico. E, portanto, há passos interessantes a serem dados neste momento, mas todos eles partem dessa consciência precisamente que é preciso ter muita consciência do outro e de chegar ao outro, de construir com o outro. Não sei. Pegando na questão do paternalismo do Estado, que acho que é uma questão muito importante, mas que, como em tudo, depende da perspectiva, porque o Estado é sistematicamente acusado de não fazer e, quando faz, é acusado de paternalismo. Portanto, temos que perceber em que perspectiva é que queremos ver e entender melhor esta questão. Indo a algo de concreto. Por exemplo, a descentralização de uma coleção de arte contemporânea, neste caso, beneficia da experiência da descentralização, por exemplo, das artes de palco, relativamente à rede de cineteatros que há neste país. E, portanto, nós beneficiamos de uma programação e de uma experiência concreta nos últimos anos e que tem resultados muito interessantes. Quando eu digo resultados muito interessantes obviamente que o Estado não deve impor nem uma estética, um gosto, uma programação, mas deve abrir aquilo que tem a todos os cidadãos, independentemente da sua localização, do seu habitat, no fundo onde estão. Porque um dos princípios fundamentais do conceito, está na base do conceito de descentralização, ainda mais sabendo nós da realidade completamente desequilibrada do nosso território entre o litoral e o interior, se bem que esta dicotomia também é algo que os académicos têm vindo. O Álvaro Domingos, por exemplo, não gosta nada. Está o interior, não é? Mas seja como for, nós percebemos o que queremos dizer quando sentimos que há muito mais população a viver no litoral do que no interior do país, ou pelo menos noutras regiões do país. E aquilo que tem sido feito na programação, que circula por vários territórios a partir dos cineteatros, serve-nos de modelo, de algum modo, independentemente de coisas que têm que ser melhoradas também, mas serve-nos de modelo para este exercício de descentralização também na produção artística, que o Estado vai adquirindo. Com certeza que é muito mais importante que os territórios não dependam do Estado Central, nem do Estado local, digamos assim, das autarquias, para fazer cultura. E em muitos aspectos não precisam mesmo. Da mesma forma que as regiões produzem com alguma naturalidade cultura própria, que não é aquela que o Estado vem trazer, o Estado Central, ou das grandes cidades como Lisboa, Porto, ou Coimbra e Braga, por exemplo. Mas há uma outra dimensão que essas cidades também agradecem quando aparece, essa programação que vem dessas cidades, ou que pelo menos percebem que não é por viverem em Bragança ou em Castelo Branco ou em Elvas, que aquilo que é mostrado e que acontece em Lisboa ou no Porto, não deixa de acontecer também nas suas cidades. Ou seja, eu não tenho que me deslocar a Lisboa, não é no nosso caso aqui em Arruda, que estamos muito perto, mas mesmo assim também não temos em muitos aspectos que nos deslocar a Lisboa para assistir a bons espetáculos ou para ter acesso a produção cultural concreta, não é? Portanto, essa dimensão do paternalismo é algo que muitas vezes o Estado é criticado das duas formas, que é, se não atua, é porque está estagnado. Se atua, é porque é paternalista. E, portanto, eu não compro essa discussão verdadeiramente, porque acho que quando um programa é feito com cuidado e com o sentido, como o Paulo disse, de auscultação e de compreensão, de olhar à volta e compreender o que é que aquele território está, não é exigir, mas de algum modo a querer ter como programação cultural, o Estado Central tem que dar a mão, o Estado Central tem que fazer a sua função, tem que cumprir com a sua missão, que é trabalhar para todos os cidadãos, independentemente do seu local de origem e do seu local de vida. Portanto, desse ponto de vista, não tenho nenhum problema com o sentimento eventual negativo de paternalismo, porque o Estado tem que agir e tem que trabalhar para todo o território e não apenas para aqueles que estão mais apetrechados a vários níveis. Não é? Obrigado, David. Há pouco falava naquilo que era subterrâneo, naquilo que era escondido, nesta base também de
da descentralização e de que há um trabalho, de alguma forma é subterrâneo, não é tão visível. Isso, David e os restantes oradores sentem que ao nível da política cultural autárquica ainda é realizada uma programação, uma visão da cultura muito assente na visibilidade, e se por vezes essa programação assente na visibilidade que tem que ver com quantas pessoas estão, quanto de alguma forma atrapalha ou acaba por não deixar evoluir algum trabalho subterrâneo que de alguma forma pode ser mais estrutural? Eu posso responder desde já a essa questão, porque eu acho que nós temos sempre, como o Paulo também referiu, nas realidades locais há todo o tipo de diferenciações, não é? De projetos e ao mesmo tempo de resultados muito diferentes. E, portanto, estamos a generalizar e isto corremos sempre riscos, mas de uma forma mais abstrata. Obviamente que nós todos, enquanto cidadãos contemporâneos, compreendemos porque é que há uma tendência dos atores políticos, dos protagonistas que governam, seja no sentido autárquico ou central, de quererem resultados mais imediatos. Enfim, o ciclo eleitoral também implica essa capacidade de comunicação com as populações, com as comunidades. Portanto, isso percebe-se. Mas eu muitas vezes digo, até em termos informais, com amigos meus que são políticos, mas que são meus amigos para além de serem políticos, é que acredito que os políticos podem deixar uma marca diferente se, não abdicando completamente da dimensão mais imediatista, tiverem a capacidade de pensar e de agir a médio e longo prazo. Isto pode parecer aquele tipo de raciocínio em que, em abstrato, todos concordarão, e o Sr. Presidente da Câmara, que aqui está presente, também concordará, tenho a certeza disso, mas que pode não passar de uma abstração inconcretizável. Mas também é verdade que há exemplos históricos que mostraram que quem aposta naquilo que não é tão visível acaba por ser reconhecido a médio e a longo prazo, e esse é que é um dos problemas da política, é que o reconhecimento a médio e longo prazo é um reconhecimento que pode custar um caminho político. No entanto, há dimensões de atuação que os responsáveis políticos devem assumir que têm muito mais a ver com aquilo que vai deixar um lastro para outras gerações do que para o dia seguinte ou para o mês seguinte. E essa é uma dimensão que nós temos que valorizar e, enquanto cidadãos, devemos exigir a quem nos governa. Não sei se Eu acho que é importante também olharmos para... Há muito boas práticas neste momento a esse nível em Portugal, ou seja, há nitidamente câmaras e pessoas a trabalhar nessas câmaras que têm feito um trabalho, eu acho, notável. Enfim, podia dar aqui exemplos, mas calhar ia ser injusto. E não só de trabalho continuado, estruturado, como também acontecimentos que só por si acabam por criar, não a alavanca no sentido quase moderno, que hoje em dia se utiliza a ideia do evento, do acontecimento, como algo que dá visibilidade às cidades. Não é isso. É precisamente do ponto de vista estrutural, se quisermos, aprofundado, de criar ali ligações não só com as próprias comunidades, como também ter a capacidade de projetar-se para o mundo. Essas duas dimensões em simultâneo são fundamentais. Posso dar um outro exemplo, por exemplo, o Walk and Talk, que é um festival que acontece todos os anos na Ilha de São Miguel, nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada. Eu acho que é um acontecimento que quem dera a Lisboa ou ao Porto ter um acontecimento como aquele, que é nitidamente o acontecimento mais cosmopolita, na minha visão, que eu conheço hoje em dia a acontecer em Portugal. E cosmopolita porque aposta precisamente na realidade local, mas aposta não é no sentido, lá está, paternalista, é precisamente conseguindo convocar as pessoas, não de uma forma hierarquizada, mas é fazê-las participar e ao mesmo tempo congregar pessoas que vêm de diversas partes do mundo e aí conseguir criar uma narrativa, mas que não é uma narrativa precisamente com uma mundovisão nova, eu acho. E que tem essa dupla dimensão que é virada para o mundo e ao mesmo tempo é virada para dentro. E, sei lá, por exemplo, os Jardins Efêmeros de Viseu é um outro evento, enfim, de características um bocadinho semelhantes, mas também com algumas singularidades que também consegue ter essa dupla dimensão. Enfim, há outros eventos por aí que conseguem precisamente ter essa
dimensão local sem perderem uma dimensão profunda. Eu não gosto muito da palavra, mas essa dimensão crítica, de questionadora, reflexiva e com uma mundovisão diferente. Só queria dizer aqui duas outras coisas sobre isto, que o David estava a falar sobre isso, que é esta questão, invariavelmente nestes debates vamos sempre bater nesse tópico do paternalismo, não é? Mas e isto, como o David foi muito feliz aqui nesta questão também, de que isto não é sempre da mesma maneira e há situações e situações. Isto às vezes usa-se o chavão do paternalismo de uma forma muito global e muito coisa, e depois há muitas nuances pelo meio. Isto não é só preto nem branco, a realidade não é binária, há muitas gradações e a paleta é grande dentro do preto e o branco. Mas isto para dizer que, só uma pequena nota, que quando eu penso nesta intervenção que é feita a nível do Estado, a nível local, seja onde for, em que moldes for, eu penso que sempre o desafio maior é como é que se pode abrir possibilidades novas sem deixar de estabelecer pontes. Não é? E isso é sempre o balanço mais complexo e mais desafiante. E pode ser podemos fazê-lo de uma forma, com uma estratégia aqui em Arruda, assim, e podemos fazê-lo em Faro com outra estratégia, porque não há uma fórmula para isto. Agora, quando nós conseguimos realmente, quando o Estado consegue abrir janelas novas, usando aqui uma expressão do Sérgio Godinho sobre o Zeca Afonso, abrir janelas onde nem sequer havia portas, não é? Quando se consegue abrir janelas onde nem sequer havia portas e ao mesmo tempo, sem deixar de fazer uma ponte com aquilo que já é um trabalho pré-existente, essa é a cereja em cima do bolo daquilo que devia ser a intervenção, não é? Que deve ser a intervenção, não é? Agora, só para dar aqui uma nota, também sobre estas questões que estamos aqui a falar, são muito importantes porque fala-se muito pouco às vezes realmente desta questão do trabalho invisível, né, que também estávamos aqui a falar. O trabalho invisível é muito importante, né? E esta questão, a empatia não é apenas uma palavra gasta, como a resiliência, uma das palavras mais usadas, mais googladas dos últimos tempos, resiliência, empatia, não é? Nós, de facto, esta questão do envolvimento é muito importante por parte das instituições, daquilo que é a intervenção pública junto dos territórios. Tem que haver um efetivo envolvimento e empatia, e os próprios equipamentos culturais têm que ter pessoas com perfil para estas questões da mediação da arte contemporânea, que é uma área fundamental que precisa de muita mediação, da dança contemporânea, estou-me a lembrar uma área que também precisa muito de mediação. A música, já há mais formas de mediação, mas há áreas onde a mediação é um parente ainda muito pouco explorado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da dança contemporânea, no caso das artes formativas, quando comparada com o teatro ou com a música, não é? Mas também nas artes visuais, por exemplo, nas artes visuais, não é? Há todo um trabalho para fazer no território de mediação, que já há boas práticas, obviamente, mas ainda há muito caminho a fazer, não é? Mas além deste trabalho invisível, dizer também que esta ditadura do quantitativo é muito perigosa. É muito perigosa a ditadura do quantitativo, não é? Como já falámos aqui, não é? Obviamente que todos nós queremos ter os nossos espaços com pessoas, com adesão de público, queremos ver muita gente, isso é legítimo. Mas temos que ter atenção que isto não pode de forma alguma nos fazer esquecer que existem minorias, que existem públicos heterodoxos, que existem outros segmentos alternativos de público, que não passam necessariamente pelo mainstream. Mas é claro que eu não tenho nada contra o mainstream, eu quando fazia programação também tinha que ter em conta o mainstream. E depois dentro do mainstream há muitas camadas. Isto é muito mais complexo do que parece, não é? Dentro daquilo que se chama mainstream, não é? Pronto. E depois há aqui uma outra questão também ainda sobre isto, que é, uma coisa é o gosto, outra coisa é a qualidade. Gosto pessoal e qualidade. Às vezes confunde-se um bocado isto em Portugal, não é? Mesmo quando se está em entidades públicas, à frente de entidades públicas. E depois há aqui uma questão que tem a ver com o risco. Risco. Não é? É muito fácil dar às pessoas aquilo que elas já gostam e já conhecem, não é? É muito fácil. Se houver recursos, se houver condições, é muito fácil. Mas o trabalho de um serviço público cultural não se pode, o David falou nisso, não se pode esgotar naquilo que é o expectável, o seguro, o previsível e aquilo que já as pessoas, de alguma forma, já é o seu universo. Se nós não houver valor acrescentado aqui, algum valor acrescentado, maior ou menor, aquilo que é o serviço público cultural fica muito, o âmbito disso fica muito circunscrito. Por isso, para mim, estas questões também são muito importantes, não é? Porque pensando nas questões da programação, não é? Obviamente que não é só aqui uma questão de impacto, e o impacto é uma questão com muitas nuances, não é? Aquilo que é o impacto, não é? Mas é muito importante esta questão de nós somos muito escravos dos números.
Nós sabemos que politicamente os números também são importantes, ok. Mas nós temos que olhar para outros fatores, não é? E as grandes mudanças às vezes fazem-se com públicos de 15 pessoas e 20, às vezes. Às vezes podemos ter uma multidão e podemos ter modificado muito poucas pessoas no final, naquela multidão. E às vezes temos 20 pessoas que conseguimos modificar, conseguimos reinventar, conseguimos reorientar o olhar de uma outra forma. Não é? Por isso que, mais uma vez, a importância dos formatos de pequena escala. Daquilo que é pequena escala, daquilo que são abordagens diferentes a pensar em dimensões e a pensar noutro tipo de contextos não convencionais. É como a questão de que a cultura não se pode resumir aos equipamentos culturais. Aliás, uma das coisas que a pandemia veio aqui também pôr mais a tónica, embora não seja nada novo, mais uma vez, a arte na paisagem, a exploração de locais não convencionais, tudo isto não é novo. Mas há todo um trabalho que pode ser feito que passa muito para lá daquilo que são as quatro paredes dos auditórios, das galerias, dos centros de arte contemporânea, dos teatros. Isto é também aí que o trabalho cultural pode marcar uma grande diferença, não é? Essa percepção de que isto não se pode esgotar entre quatro paredes, não é? Ok, muito obrigado. Várias ideias aqui importantes, nomeadamente a questão dos números. Há um célebre concerto de pequena escala dos Sex Pistols há muitos anos atrás que foi fundacional. Quem gosta de música conhece e cita sempre. Mas pegando nessa ideia da paleta, sendo uma paleta tão diversificada, porque é que caímos sempre no monocromatismo de acusação? Porque o título que demos foi a relação entre a política e a cultura, se é ou não um parente pobre. Depois já quem faça uma auscultação dessa relação muito disfuncional entre a política e a cultura, quem é que beneficia mais? Por outro lado, depois temos a acusação da subsídio-dependência. O que é que falta? Houve aí várias pistas. Há falta de públicos. O que é que nos falta em termos de país, neste caminho, neste percurso acidentado da cultura? O que é que ainda nos falta? Carlos, o que nos falta, há aqui uma questão que já falámos aqui desde o início, né? Há aqui uma mudança de chip. É preciso mudar o chip, não é? Porque o chip é que explica depois os títulos. É que explica também uma série de coisas, não é? Os chips, não é? O que nós temos, o que o Estado tem, os chips todos, não é? Nós temos que mudar o chip. Por exemplo, não falámos aqui hoje, mas sobre esta questão que está muito em cima da mesa, e eu não vou obviamente aprofundar, porque não é o local para isso, mas sobre a questão do estatuto, não é? O facto de haver um estatuto, ao ver, por exemplo, como o David já aqui falou várias vezes, eu também não quis pegar nisso, mas a questão da rede de teatros, não é? Há uma série de mecanismos que estão em cima da mesa positivos, acrescente, mais uma vez, estamos a falar de questões que foram discutidas em vários períodos da história recente portuguesa, mas que ficaram assim. E nós, neste momento, estamos a dar pequenos passos, mas estamos a subir o degrau. E nós temos que olhar para isto de uma forma positiva. Assim como o Vítor muito bem enunciou aqui vários aspectos positivos e vários exemplos positivos, que existem muitos exemplos positivos em Portugal de boas práticas. Muitos exemplos. O problema é que há duas coisas, não são mediatizados e também eles próprios não comunicam bem os seus exemplos. Porque essa é outra questão que não falámos, que podíamos falar aqui, não é? Porque depois isto às vezes cria-nos uma percepção ilusória daquilo que é a realidade nacional. Que é, há muito boas práticas, há bons exemplos, só que das duas umas, ou eles não se promovem eficaz e inteligentemente, ou então os próprios mídias não têm uma atenção suficiente sobre eles. É um misto destas duas questões. Agora, nós temos que mudar o chip. Nós, quando falamos do Estatuto, o Estatuto vai ser muito importante. É uma mudança clara do chip do Estado também, aqui, claramente um passo em frente, como a rede de teatro e a rede de centros de arte contemporânea e outras medidas das 20 e tal que foram aprovadas agora no dia 22 de abril em Mafra. Mas isto também implica uma mudança de chip dos agentes culturais. Responsabilização, estar dentro do sistema, não é? De todos nós, da sociedade em geral. Pois nós precisamos realmente de mudar o chip, não é? Precisamos de mudar o chip. Agora, isto é uma coisa que não se faz, porque há uma coisa que nunca ninguém fala de um requisito fundamental para a cultura, que muito pouco se fala, é que toda a gente fala que é preciso dinheiro, obviamente que é preciso dinheiro, é preciso medidas, mas para a cultura há uma coisa que é muito importante para a cultura, que é um requisito fundamental para mudar a cultura, e que não é só uma exigência para o Estado, para os artistas, para a sociedade, é para todos, que é tempo. É preciso tempo para a cultura. A cultura precisa de tempo para conseguir mudar. Isto não é assim. Não é assim. Precisamos de tempo e temos que dar tempo e criar condições para que haja tempo
para a cultura mudar. Porque nós não vamos agora, de repente, numa janela de um ano, conseguir mudar tudo aquilo que não está a custar menos bem. E não vamos conseguir mudar o chip de todas as pessoas e todas as agentes. É um processo exigente que precisa de tempo. E temos que ter aqui, não podemos esquecer isso. Mas o dinheiro ajuda. Claro que sim. Mas, Paulo, já agora, independentemente dos moderadores não estarem quase agora a moderar e querem introduzir outra questão, mas dizer que quando tu falas de é preciso tempo, no fundo eu sublinharia, e penso que também é nesse sentido que estás a colocar a tónica no tempo, são políticas continuadas. Uma das questões mais observadas pela negativa são as alterações de elencos políticos, de orientação política ou partidária, que muitas vezes não dão continuidade a projetos, isto falando das responsabilidades do Estado. Claro que em termos privados as questões são outras e têm a ver com outros critérios. Ou seja, o tempo tem a ver também com esta necessidade de não deixar morrer os projetos passado 1 ou 2 anos de eles terem sido iniciados. Só há resultados. Claro que também não é insistir num projeto que está a dar resultados em 3, 4 anos que são tão maus que por teimosia vamos continuar. Mas é preciso dar tempo e o tempo tem a ver com estabilidade e continuidade nos projetos. Sem dúvida. Não sei, Vidar, se queres acrescentar alguma coisa a esta questão, se... Não, estava apenas a lançar a provocação, porque evidentemente que o dinheiro ajuda, quer dizer, o mais importante que o dinheiro é evidentemente o que é que se faz com ele, como é evidente, e concordo com tudo o que foi já nomeado, ou seja, em relação às questões de programação. Claro que se eu tiver muito dinheiro posso ter uma programação mais diversificada, mas posso continuar a fazer os mesmos erros sempre. Como faz, sei lá, por exemplo, o Rock in Rio, eu acho que é um exemplo de alguém que desistiu de programar. Ou seja, faz quase uma auscultação do que é que as pessoas mais gostam ou mais ouvem. Isso é desistir de programar, na minha visão. Programar, como disse há bocado o Paulo, é outra coisa. E claro que o dinheiro é importante, evidentemente, mas... mais importante ainda, e eu concordo com ele, se é um bocado esta ideia que eu acho que foi esta ideia que ele quis transmitir, é haver um plano estratégico para depois saber também porque é que se vai gastar aquele dinheiro, evidentemente. Mas o dinheiro é importante, como toda a gente sabe. E aí, voltando à minha primeira intervenção, evidentemente que há um trabalho a fazer ainda sim, todas essas questões das boas práticas, da comunicação, mas a percepção, enquanto a percepção pública em Portugal também não se transformar nesta relação com a cultura, o dinheiro vai continuar a escassear. E nós falávamos da descentralização cultural, e tu que és jornalista, como é que os jornalistas também olham para aquilo? Já deste alguns bons exemplos, o Walking Talk, falaste também da questão de Viseu, podemos falar de Ilhavo, também com o Luís Ferreira, mas como é que os jornalistas e quem faz cobertura à cultura também olha para aquilo que se passa fora das grandes cidades? Sentes que tem um olhar também atento àquilo que se passa fora das grandes cidades? Claro que não. Pronto, e dito isto, claro que não, de uma forma provocatória, a mim próprio, consigo de alguma forma arranjar algum tipo de explicações, porque há pouco, como eu anunciava, eu acho que realmente o ecossistema cultural, passa o palavrão em Portugal, transformou-se imenso nos últimos 15, 20 anos, diria, como o próprio ecossistema comunicacional. As duas coisas estão realmente, há semelhanças inclusive na forma como essas transformações se operaram. Com Pérez, eu há cerca de 8 dias estive num debate sobre livros, onde estava o Pacheco Pereira, e o Pacheco Pereira achava que as pessoas deixaram de ler em Portugal porque, por causa dos críticos e os jornais já não têm espaço para críticas de livros e não sei o quê. Eu achei aquilo completamente anacrónico e disse, enfim, de uma forma simpática, porque a questão não é exatamente essa, a questão é ter a percepção que realmente o ecossistema cultural e o comunicacional transformaram-se e tentar perceber que não faz sentido ter um discurso, faz sentido pode-se ter, evidentemente, esse discurso, quem sou eu para estar aqui a julgá-lo, de achar que a questão é precisamente o que estávamos aqui a falar há bocado, que é a partir de uma relação hierárquica, que é alguém enumeia o que é bom e o que é mau. Ora, eu acho que estamos em tempos completamente diferentes e isso a mim não me faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que há aqui uma série de complexidades na forma como o sistema cultural se transformou e o próprio sistema cultural se transformou, que em Portugal ainda há pouca reflexão sobre ele e eu, de alguma forma, também
eu próprio sou um reflexo disso, há coisas que evidentemente que reflito, mas há um trabalho, estamos num processo de tentar percebê-lo e que passa evidentemente, no caso concreto do contexto português, passa precisamente por isso, por aquilo que há pouco dizia, perceber que há coisas a serem feitas nas mais diversas partes do país que não só têm um efeito local, como têm um efeito nacional e muitas vezes global, como são aqueles exemplos que eu há pouco referi. Eu acho que o Festival Walk and Talk não é um festival português, é um festival global, na minha visão. E, pronto, e falta precisamente ter, do ponto de vista jornalístico, se quiser, falta ter, se calhar, a capacidade de perceber isso e comunicar isso, e muitas vezes não há. E pronto, estou a falar de um caso muito óbvio, muito concreto, mas, quer dizer, espalhados pelo país haverá muitos outros casos, alguns... Claro que depois há sempre o reverso desta questão, que é os próprios agentes, a forma como eles podem ou não comunicar a sua arte, digamos assim, e aí continua a haver também imensas lacunas. Ou seja, o próprio processo de chegar a pessoas como eu acho que ainda há imensas fragilidades. Mas pronto, isso é toda uma outra conversa. Se me permites, só uma coisa sobre isso, Rafael, porque vinha a falar também com o Vítor sobre isso no caminho, que é, há aqui duas questões também que não são às vezes muito abordadas e que têm a ver com essa questão da descentralização, que é o seguinte, aquilo que chamamos de periferias também não é um tema novo, não é? Todos nós chamamos que não é um tema novo, mas mais uma vez um tema que agora está muito ampliado, mediatizado, e ainda bem que sim, mas por exemplo, esta questão das periferias, há aqui duas questões que merecem alguma depois atenção, que não é este o debate, mas que é uma questão, mas que tem a ver com isso com a questão da descentralização, que é, nós estamos habituados muito a ver as periferias numa concepção tradicional de litoral, interior, não é? Como a periferia, pronto, este conceito tradicional de periferia, mas há aqui uma questão que é, dentro das áreas metropolitanas há muitas periferias, por exemplo, dentro das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Agora estamos a fazer um estudo de impacto territorial sobre a implantação da rede de teatros. E nós vemos isto claramente nas áreas metropolitanas. Nem precisamos de fazer o contraste entre o litoral, os grandes centros urbanos e o interior. Por isso, esta segunda dimensão das periferias não é muito falada, mas é muito importante também aqui. E depois outra questão sobre isto que tem a ver com os criadores, que estão muitos deles assediados nas cidades, no tal centro-norte litoral, conseguem fazer a sua circulação maior ou menor, pelo resto do território das suas criações. Mas os criadores que estão nos territórios mais periféricos não conseguem fazer um movimento inverso para os grandes centros. Essa é outra questão, e que vai bater na questão da circulação, não é? Não conseguem que projetos nascidos no Alentejo, na beira interior, nos Açores e na Madeira, ou em Trás-os-Montes, lá para os lados de Bragança, consigam ter visibilidade, consigam circular, às vezes nem sequer na sua região, quanto mais no movimento do interior para o litoral. Essa é uma questão, porque a circulação é um dos grandes problemas e um dos grandes desafios que existe neste país, não é? Essa questão é muito importante. E depois, como o Vítor disse, muito bem, a questão da comunicação, e falámos já aqui de narrativas, só para fechar aqui este parênteses, que é, a comunicação aqui, a questão está dos dois lados. Obviamente que da parte jornalística e dos média podia haver realmente aqui um trabalho mais enfocar, mas muitas vezes os próprios projetos e as instituições, quer seja o setor independente, artístico, quer seja as entidades públicas que desenvolvem trabalho cultural, não fazem suficientemente bem o seu trabalho de casa em termos de promoção e em termos de comunicação de projetos interessantes e consistentes. É por isso que há inúmeros projetos em Portugal, localmente muito bons, muito bem conseguidos e globalmente desconhecidos. E temos um exemplo que está nos antípodas disso, que é precisamente o Walk and Talk. Alguém que faz uma intervenção local muito forte, consistente, mas que ao mesmo tempo consegue ter uma escala mais global. Não é? Internacional, sim. Posso fazer uma leitura sobre aquilo que o Paulo acabou de dizer, que esta questão também daquilo que se faz pode ter uma grande importância local e depois não ganhar dimensão global. Eu não me parece que também que seja uma obrigação ganhar, seja global ou até nacional, seja isto. Porque, por exemplo, e falando aqui em Arruda, o jazz no terreiro não tem que crescer, na minha interpretação, isto é apenas uma leitura. Ele é eficaz porque tem aquela dimensão. E pode-se dizer, então, mas não preferias que fosse conhecido em todo o planeta? Se calhar não. O que é que eu quero dizer com se calhar não? Traria muito mais gente, obrigava a transformar aquilo que resulta. Porque ele resulta na escala que tem e na espontaneidade
de onde surgiu, como surgiu, e que mantém ao longo dos anos um registro que é muito semelhante, assim como, por exemplo, outras iniciativas para o oitocentista, por exemplo, quer dizer, tudo isso... Sim, eu estava mais a falar em projetos que são passíveis de circulação, há outros que fazem sentido no próprio território. É que, fundamentalmente, também é importante nós percebermos que, e eu não estou a dizer que tu não tens essa dimensão, claro que tens essa consciência, e estavas a promover isso, que é, há muitas nuances, realmente a paleta é muito diversificada e há, de facto, um pantone tremendo que é, nós não podemos querer fazer de todas as coisas, todos os modelos impostos para promover algo que parece que vai resultar porque os números assim o dizem. E não é assim. A maior parte das realidades locais funcionam muitas vezes melhor quando não querem crescer em demasia, quando compreendem que o fenómeno de interação com as comunidades é um fenómeno genuíno e não de provocação de uma dimensão turística. Eu não estou a dizer que não é importante também essa dimensão para a economia local, porque todos os territórios precisam de algum turismo, mas não se pode viver obcecado com dimensões que depois não são comportáveis pela própria dinâmica cívica, empresarial e de poder político desses territórios concretos. E, portanto, há lugar para tudo, assim como o Vítor falou que nos Açores aquele é um festival de dimensão global, mas é dimensão global, mas não vai o mundo para lá, quer dizer, eu estou a exagerar, mas não há, felizmente, porque no dia em que invadirem os Açores de uma forma, aquilo acaba, portanto, transforma-se noutra coisa e torna-se insuportável. A cidade de Barcelona foi das primeiras a ter terrorismo antiturismo, porque também é das cidades na Europa que há mais anos tem uma invasão turística que está a ameaçar as estruturas locais. A gentrificação, todos esses problemas que nós também assistimos em cidades como Lisboa e Porto, em Barcelona existe desde os anos 80 praticamente. Finais dos anos 80, toda a década de 90, já Barcelona começou a sentir, ao ponto de hoje perseguirem os turistas. Não é algo nada amigável, nada de relação social aceitável, mas é o resultado de qualquer coisa que foi sempre pensado como número, o resultado, o que é que há mais, o que é que podemos ainda mais. Quando chega a um certo ponto que já não temos. E a galinha dos ovos de ouro, naquela metáfora lendária, acaba porque estourou completamente. E isso também é preciso terem atenção quando se fala de cultura, de programação cultural, da relação entre o poder central e o poder local, ou da ação espontânea, cívica das comunidades. Esta pedra de toque, só um segundo, esta pedra de toque é muito importante porque isto parece, quando falamos nisto, pode parecer uma coisa muito básica, mas às vezes dizemos que não fazemos isto, mas muitos fazem isto que é, como o David disse muito bem, isto às vezes é muito esquecido, é tão básico que é muito esquecido, que é, não temos todos que fazer tudo, nem temos todos que fazer da mesma maneira, não é? E esta questão às vezes é muito básica, mas não temos que em todos os territórios, não tem que haver em todos os territórios todas as áreas de disciplinas artísticas, não temos que programar tudo da mesma forma. Isto é muito em função de cada realidade. Não é? Isso é muito importante. Sem dúvida, e o David tocou aí no ponto do Ajaz no Terreiro, que julgo que não conheces, mas é algo que é feito à dimensão daquela comunidade, daquelas pessoas, daquela espontaneidade e que é feita à dimensão até do sítio onde ele acontece, que tem uma magia muito especial por ser tão próprio e que obviamente se fosse catapultado para voos maiores destruiria tudo aquilo que tinha de bom e do usufruto que a pessoa tem daquele evento. Bom, a conversa está fantástica, diria, mas nós já estamos aqui a falar já há algum tempo. Se calhar aproveitava para incluir também aqui o público, caso queiram fazer alguma questão. Não sei se o Luís tem algum microfone disponível, caso alguém queira fazer alguma questão, senão nós cedemos aqui algum. Alguém tem alguém quer participar? Queres, André? Percebi, Cris? Sim? Sim. Usa porque senão depois eventualmente não se ouve lá no streaming. Sim. Não, é só porque no início... Ligaste isto, não ligaste, Paulo? No início falámos e referiste... Falaste na educação, agora sim. Falaste na educação, que já íamos falar um pouco mais à frente, e gostava que falasses agora um bocadinho mais sobre isto,
sobre duas questões. Uma tem que ver com, porque já não é a primeira vez que ouço pessoas a dizer que não gostam da expressão formações de público, até que ponto é que também nós, como artistas ou agentes culturais, podemos formar públicos, o que é isso e até onde é que vai isso eticamente, mas também o serviço educativo, há pessoas que não gostam desse termo de serviço educativo. Eu gostava de perceber um bocadinho mais as razões que te levam a não gostar dessa formação de públicos. E a outra questão era como é que se forma públicos, é mostrar mais espetáculos, como é que isso vem também da escola. Eu estudei artes visuais aqui em Ruda e tive uma prática não muito simpática para aquilo que eu queria fazer no futuro, que era relacionado com o cinema, e na altura não podia estar com um computador nem com fones na aula. Portanto, se eu queria fazer um videoclipe ou uma curta-metragem, não podia, porque era proibido estar com computadores na sala de aula, estando nós num curso de artes visuais. Portanto, eu gostava de ouvir falar um bocado sobre essa questão da educação e da cultura ou das artes. E depois tinha mais questões para o David e mesmo para o Paulo, que têm a ver um bocado com... Também para ti, Vitor, desculpa, para além da educação, uma vez que vens da parte do jornalismo, para além de jornal, é escrito, e num bom jornal, que há muitos anos que crio dores de cabeça à minha mãe, porque tenho caixotes e caixotes com o Y guardados de há décadas já. Como é que tu vês, por exemplo, em termos de televisão, o espaço tão curto que é dado à cultura? Eu trabalho na televisão e às vezes estou 8 horas a falar de um jogo de futebol, 4 horas antes e 4 horas depois, e da cultura, 0. Como é que tu vês isso e de que forma é que nós podíamos mudar? Isso é certamente um sintoma daquilo que nós vemos e estamos na nossa sociedade atualmente, é o estado atual, mas gostava de ouvir também um bocado isso. Como é que nós podíamos contornar isso sem ir para a RTP2? De que forma é que nos canais mais generalistas, ou mesmo de informação, como é que nós podíamos ter mais debates de cultura? Para o Paulo, gostava de... A questão do auscultar e de olhar à nossa volta é muito importante, mas eu sinto às vezes que, por exemplo, os exemplos que o Vítor Blanciano falou, do Walk and Talk, ou mesmo dos Jardins de Viseu, para além da Câmara do local apoiar, são organizados por associações culturais, por pessoas que chegaram à frente também e quiseram fazer isso. Como é que as autarquias podem olhar à volta, porque se elas não apoiam ou não financiam muito a cultura, de que forma é que elas conseguem ter esse olhar à volta? Como é que esse diálogo é feito? Porque dentro da autarquia há pessoas que têm informação, outras não têm, em termos da cultura, e uma vez que tem sido o parente pobre, entre aspas, porque é aquilo que nos traz aqui hoje também ao título marketing da nossa conversa, é de que forma, ou que ferramentas é que tu vês que as autarquias podiam ir buscar, ou de que forma é que esse auscultamento pode ser feito? E pronto, para já ficavam por aqui. Sim, André, eu se calhar sugeria que eles respondessem já para não se perder. Para não monopolizar também. Em relação à educação, eu acho que há evidentemente um grande déficit de educação, logo a partir das idades mais baixas, de práticas artísticas em Portugal. Quer dizer, o que há bocado quis dizer, que de alguma forma a minha resistência em relação a essa ideia da formação de públicos, como é que é de pôr a questão? E talvez entronque na tua segunda questão da informação, neste caso concretamente em relação à RTP. Não parece que hoje em dia haja falta de informação, quer dizer, a informação é completamente... Existe imensa informação, até possivelmente um excesso de informação em diversas plataformas, e claro que isto a partir do surgimento da internet nas últimas 2 décadas. Portanto, a história... Eu, por exemplo, eu não tenho televisão em casa, confesso. Vejo televisão de vez em quando, mas é raro. E porque, evidentemente, consumo imenso internet. Na internet, hoje em dia, que eu procuro tudo e mais alguma coisa. E eu acho que as gerações abaixo de mim, é a minha fantasia, pelo menos, isso ainda acontece mais. Dito isto, eu não estou a dizer que a tua preocupação, se tu quiseres, não é legítima, porque a televisão, no caso concreto de Portugal, ainda continua a ter um imenso poder, como é evidente, e, portanto, é um meio preferencial de passagem de informação. Mas é preciso distinguir entre informação e conhecimento, ou seja, eu acho que a informação existe imensa, em jornais, em televisão, na internet. Existe um excesso, eventualmente, no sentido de poder confundir precisamente
essa passagem de conhecimento. É isso que me parece hoje em dia. No caso concreto da formação de públicos, eu estou a ligar as duas coisas. Porquê? Porque, por exemplo, sei lá, no caso concreto, por exemplo, da música, que é uma área que eu abordo preferencialmente, eu sinto que hoje em dia é como se a experiência da música se tivesse transformado. E tem a ver com o quê, na minha visão? Com esse excesso de música que existe. Nós, hoje em dia, não apenas selecionamos a música que queremos ouvir em casa, como no espaço público ela está em todo lado, no centro comercial, às vezes na rua, às vezes levamos com a música dos vizinhos também. E, portanto, essa relação quase ubíqua e diferenciada com que a música quase que nos invade a nossa vida, sem nós a querermos, tornou a nossa relação com ela um bocadinho diferenciada. Eu às vezes pergunto-me, então, mas o que é passível de acontecer para que isso se torne mais produtivo, essa relação? Eu costumo dizer, meio a brincar, mas também muito a sério, que uma das coisas que se pode fazer é praticar música. E aí, por exemplo, eu sou defensor particularmente da atividade amadora, se tu quiseres. O amador, para já a palavra amador é-me especialmente querida, porque vem precisamente dessa expressão de afeto. E quando falo de amador, não falo apenas do amador da música que toca na filarmónica da Ruda dos Vinhos, não sei se há, mas estou por hipótese, como o amador que pinta em casa, como o amador que faz teatro amador, precisamente. Eu acho que é uma das formas, precisamente, de criar uma relação, se tu quiseres. Eu, por exemplo, fiz teatro durante muitos anos, como amador, e depois também um ou outro ano como profissional, e, na verdade, isso moldou a minha relação com as artes performativas e com o estar em palco e deu-me um entendimento diferente. Claro que não estou a dizer que, de repente, todas as pessoas que querem consumir cultura, que essa é a forma preferencial delas terem uma relação com a cultura, que é preciso tornarem-se praticantes elas próprias, seja numa dimensão amadora, neste caso, ou profissional. Mas eu acho que, na verdade, passa por aí, passa por, seja praticar, seja ir ver e nunca prescindir de ter uma visão crítica, interrogadora sobre si próprio, sobre a realidade à sua volta, a partir das coisas que vai vendo. É isso. Além de que amador é aquele que ama o que faz, não é? Mais uma vez uma conotação original que o tempo foi modificando por contraponto ao profissional, não é? A gente esquecemos muito da conotação original do termo amador. Amador é aquele que ama o que faz, não é? Sobre a questão falavas da relação das autarquias com as associações, não é? Isso dá uma tese de doutoramento ou várias, não é? Não vou obviamente aprofundar isso, mas assim de repente, e pensando um bocadinho em todo o tempo também em que trabalhei mais em câmaras municipais e nessa área, o que eu sinto é que a relação das autarquias com as associações não se pode resumir a dar subsídios, apoios financeiros, não é? Essa é uma questão, é um meio de apoio, mas depois há aqui uma coisa muito importante que tem a ver com aquilo do olhar à volta, que é dar espaço nas grelhas de programação ao setor independente, dar espaço. Não fazer com que a programação municipal se torne hegemónica, sabendo que há agentes locais que estão a fazer um trabalho interessante, porque há locais onde não há meio associativo, mas isso também é um fator que deve nos levar à reflexão, porque é que não há, não é? Evidentemente. Mas quando há um tecido associativo independente que tem uma dinâmica, que tem uma consistência, a Câmara tem que olhar à volta no sentido de dar espaço para que essas programações também possam acontecer. Além de que, outra forma é fazer encomendas, é lançar desafios criativos ao setor independente. A Câmara pode fazer uma encomenda, lançar um desafio criativo, ou então fazer capacitação dos recursos humanos da associação, como é que se faz um projeto, como é que se elabora um projeto, a nível de pessoas, a nível técnico. Pronto. E também, a questão que falámos aqui, um quinto tópico, é a questão de apoiar a circulação. Direto ou indiretamente, apoiar a possibilidade desses projetos também poderem sair fora da sua zona de nascimento, não é? Ou seja, assim de repente temos aqui 4 ou 5 ideias que, se as câmaras conseguirem fazer isto em maior ou menor grau, com certeza, porque nós de facto é preciso só frisar, só para terminar, que há um movimento artístico independente em Portugal muito forte, cada vez mais forte, e não é só na música, é nas artes visuais, é na arte contemporânea em geral, é na dança, é no teatro, é na performance, muito em cruzamentos disciplinares. Gente que já não encaixa, não tem um rótulo de dança, teatro, música. Nós vimos agora, por exemplo, nos projetos que concorreram ao Garantia Cultura, há imensos projetos de cruzamentos disciplinares. Cada vez mais é um segmento que está em crescimento. Por isso temos aqui várias possibilidades. Não é?
André, julgo que tinhas também uma questão para o David. O Carvalho quer fazer uma questão? Queres fazer alguma questão? Ok. Responder o meu caso que tenho em casa, porque esta questão de que como é que nós podemos crescer do ponto de vista dos contextos formativos, de educação formal na escola ou da educação familiar em casa, há também uma ideia abstrata de que se houver um investimento ideal, no sentido do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, da interligação entre ministérios para formarmos cidadãos mais capacitados de viver melhor a cultura, que isso vai acontecer necessariamente. Assim como o investimento do desporto, da formação desportiva em sistema escolar e educativo, que também vai necessariamente explotar um processo de adesão, se não é tão espontânea, pelo menos por obrigação, que os jovens vão crescer muito mais apetrechados para. E eu tenho em casa 2 miúdos com 12 anos que não têm nenhuma apetência para a área do desporto. Quando eu digo nenhuma, eu não estou a exagerar, não têm nenhuma. Eu já andei com eles em tudo e não consigo pegar em nada. E, portanto, eles têm essa educação em casa, porque eu fiz desporto quando era muito jovem, até há bem pouco tempo praticava, por exemplo, ténis e pádel. Agora fiz um interregno por razões de uma lesão no braço direito, mas, ou seja, o que eu quero dizer é, seja no contexto familiar, os meus filhos têm exemplos concretos de uma relação com o desporto e eles não têm nenhuma apetência para o desporto. E, no entanto, têm para algo que nem sequer foi preciso dizer-lhes ou dar o contexto em casa ou fora, por exemplo, ao nível da leitura. Desde miúdos que eles gostavam de ler. No entanto, não gostam de correr. Eu procuro ver se eles correm e eles não se mexem. Portanto, com este exemplo particular, pessoal, e agora público, o que eu quero dizer é que, independentemente das políticas oficiais, seja ao nível da educação, seja ao nível da cultura, nós podemos fomentar tudo, mas há uma decisão que é do indivíduo, que é do sujeito, que é de alguém que tem que ter espontaneamente também algum interesse. Agora, depois tem que haver condições para que esse interesse que existe na pessoa e que é explotado também por algumas circunstâncias, depois possa ter condições para crescer. Com certeza estamos todos de acordo. Mas não há, mais uma vez, modelos absolutos que vão levar a que todos os cidadãos vão ser pessoas muito qualificadas em termos culturais. Por isso é que eu disse no início, e acho que com isso concluo também a minha intervenção, é que eu acho que essa dimensão da cultura existe sempre. A cultura existe sempre para todas as pessoas. Pode ser a cultura dos programas que estão a dar a esta hora nos 3 principais canais de televisão que o Vítor não vê, mas devia pelo menos espreitar, que é... Não é... Como crítico de música também. Mas eu espreito, eu disse que espreitava de vez em quando. E há jogos de futebol, imagina tu. Ou seja, nesta altura nós sabemos que há pessoas, muitas pessoas neste país, que estão a usufruir, estão a consumir cultura. Há diversos níveis de cultura, diversos estratos, e por muito não queiramos hierarquizar, porque é mais interessante hoje em dia tentarmos promover algo que saia da construção de uma pluralidade e não e qualquer coisa que é colaborativa e não necessariamente vindo de cima para baixo, mas a verdade é que em muitos setores da sociedade há uma hierarquização que é determinada também por questões económico-financeiras, que é os programas de televisão. Por exemplo, a televisão pode não ser influente para muitas pessoas como o Vítor, mas também, sobretudo, para as novas gerações. Mas para outras pessoas, e para gerações
eu diria, ou pelo menos faixas etárias um pouco mais elevadas, nós sabemos que a televisão tem um grande impacto na educação das pessoas. E sabemos como é que funciona o sistema da televisão, relativamente a ter que sobreviver, sobretudo as privadas, relativamente às questões da sua própria programação e de sobrevivência enquanto empresa, que promove aqueles programas. Aqueles programas são, isto é sempre aquela roda, aquele ciclo infernal de que só há publicidade para aquilo que já é expectável que vai ter resultados imediatos. E, portanto, é sempre aí que estamos a falar desta dimensão cultural. O que eu não queria deixar de passar em claro é que continua a ser cultura. A cultura da música dita pimba continua a ser cultura, continua a ser fundamental para uma série de pessoas na sua fruição musical, até na sua dimensão de espontaneidade, por exemplo, ao nível da dança, dos gestos. As pessoas dançam e, portanto, estão a fazer cultura, estão a praticar cultura, estão dentro de um sistema cultural. Pode não estar no domínio da cultura secular que nós estávamos aqui a falar, mas estamos a falar sempre de cultura. Da mesma forma que a questão de darmos acesso em termos de educação, obviamente que o Estado e também os privados devem procurar fortalecer a sua comunidade e, portanto, os cidadãos nas suas responsabilidades próprias, mas isso não é garante de que as coisas vão desencadear um processo de crescimento e de uma observação sempre a melhorar, que é sempre muito... que o amanhã será melhor do que a atualidade. E da mesma forma que há países, só para terminar esta questão, há países que nós admiramos muito por isto e por aquilo, falando no caso, por exemplo, da Europa, sei lá, uma Itália, pelo lado do património, uma Alemanha. Nesses países, o mesmo tipo de programas estão a dar na televisão nesta hora, em muitos canais, da Alemanha, da França, de Inglaterra, de Itália ou de Espanha. Muitas vezes nós temos uma tendência para diminuição, autocrítica e autoflagelação quase, de acharmos que o comportamento dos nossos cidadãos, do ponto de vista do acesso à cultura, que é muito empobrecedor por comparação com muitos outros países europeus, que têm outros níveis. Têm outros níveis nas camadas, que também têm muito mais população, mas nas percentagens, de facto, que têm uma relação com a cultura dita e erudita mais intensa. Mas há uma dimensão de cultura popular tão semelhante à nossa, que muitas vezes nós temos tendência para esquecer. É um complexo de inferioridade, muitas vezes. Muito bem, obrigado, David. Não sei se André, se tinhas mais alguma questão. Tens? Ok. Então, se calhar a conversa já vai um pouco longa. Gostava então de agradecer a vossa presença e terem vindo aqui partilhar connosco as vossas ideias, ao Paulo Pires, ao David Santos e ao Vítor Valenciano. Muito obrigado por terem vindo e terem partilhado connosco o vosso pensamento e julgo que deixaram aqui várias ideias bastante pertinentes para o futuro. Se calhar deixo também aqui um apontamento relativamente à questão de cultura enquanto serviço público e agora sai aqui um pouco de moderador e partilho aqui uma questão pessoal. Eu em casa nunca tive muito acesso porque as prioridades eram outras e atualmente trabalho na cultura e desenvolvi esta paixão e procurei fora e muito por causa do serviço público também, porque houve essa capacidade de dar essa oportunidade e portanto sem dúvida que isso é uma causa absolutamente fundamental. É preciso ter alguma apetência, como diziam, ou algum bichinho para olhar para ela, mas sem dúvida que é importante que existam ferramentas para que se consiga agarrar essa ideia. Agradecer também aqui ao Carlos Alves, que foi co-curador deste festival Políticas à Parte. Muito obrigado. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presencialmente e a quem está a assistir em casa. E obviamente também está aqui o Sr. Presidente da Câmara. Agradecer também pelo facto de ter sido possível organizar este festival e esperemos que ele possa perdurar e acontecer nos próximos anos. Terminamos então esta edição e muito obrigado a todos. Obrigado.